Olá, queridos. Maranata para vocês. No meu vídeo anterior eu falei para vocês a respeito do dia e a hora da vinda de Jesus. Eu também disse lá que no meu próximo vídeo eu diria o ano que Jesus vai voltar. Agora chegou a hora de eu revelar para vocês o ano que Jesus vai voltar. Nesse vídeo que nós vamos fazer agora, eu vou revelar para vocês o dia, a hora, o mês e o ano, conforme o Senhor me revelou. Amém? Agora, eu vou fazer uma introdução nesse momento, antes da gente orar para ler a Bíblia. Eu quero que você preste atenção nessa introdução que eu vou fazer. Venha comigo aqui para a tela. Eu quero lhe falar nessa introdução sobre o decreto dominical. Esse será o primeiro evento, que dará abertura aos demais eventos, tá bom? Então leia comigo o que está escrito aqui, ó. Uma certa elite tem uma agenda e um cronograma público de objetivos, inclusive a implantação de um governo mundial em 2020 e a mudança da economia mundial até o ano 2025. Nós chamamos isso de decreto dominical, uma nova ordem mundial, a globalização, um só sistema de governo, um só dia mundial de culto para todas as religiões, e você sabe que esse dia mundial de culto será o domingo, então nós chamamos isso de decreto dominical, de acordo com Apocalipse capítulo 13, verso 15 a 17. Isso é decreto dominical. Então o decreto dominical será o primeiro evento. O decreto dominical, então, vai estar dando início aí a partir do ano 2020 até o ano 2025, tá bom? Vai acontecer isso aí. Agora, quando o decreto dominical acontecer, aí você vai saber o que é que vai acontecer na sequência. Eu vou fazer um resumo de eventos agora para você ter uma noção do que vai acontecer na sequência dentro do decreto dominical. Então, comigo aqui na tela, eu tenho aqui decreto dominical. Assim que o decreto dominical sair por volta do ano 2020 até 2025, aí a igreja será perseguida. Virá perseguição à igreja. Consequentemente, a igreja será então sacudida, tá bom? A igreja vai enfrentar a perseguição com o decreto dominical, vai acontecer então uma sacudidura geral na igreja. Essa sacudidura, ela vai purificar a igreja e Deus terá então a igreja pura, leal, santificada e preparada para receber a chuva serôdia. Bom? Os fiéis que receberão a chuva serôdia, eles darão o alto clamor. Dentro desse alto clamor que nós vamos dar, vamos levar as pessoas a se decidir entre o selo de Deus e o sinal da besta. Isso se estenderá até o momento em que a porta da graça vai se fechar. Então, quando encerrar a mensagem, essa mensagem aqui, o alto clamor, aí vai começar o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça se dá quando o anjo Gabriel sai daqui da terra e se dirige ao céu. Ele vai chegar lá diante de Jesus e vai dizer que a obra está feita e que os santos foram numerados e selados. Jesus vai largar o incensário e dizer: feito está, continue o injusto fazendo justiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo a santificar-se. Cristo sai do lugar santíssimo, a porta da graça se fecha. E então, a partir desse momento, serão derramadas 7 pragas, tá bom? Essas pragas que vai atingir aí o planeta Terra, os adoradores da besta, os fiéis não precisam se preocupar com isso, porque a Bíblia diz lá no Salmo que nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua terra. Amém? Mas as pragas, elas vai fazer com que os ímpios pensem que nós somos os culpados deles estar sofrendo isso. Então, nesse período, vai ser lançado um decreto chamado decreto de morte, e isso vai causar para o povo de Deus uma angústia chamada angústia de Jacó, ok? Mas nesse período, dessa angústia de Jacó que vai durar 15 dias, após esse período vai haver a libertação do povo de Deus e a volta de Jesus, amém? Olha só, quando Cristo vai voltar? Então, a partir de agora eu quero que você entenda. Cristo voltará em 2027, esse é o ano que Jesus vai voltar. Agora, o mês que Jesus vai voltar é o mês de março. O dia será o dia 21 de março. Esse dia é um sábado, amém? O sábado ele começa com o pôr do sol da sexta. Essa será a hora que Jesus então vem, bom? Quando chegar no pôr do sol da sexta, dia 21 de março, que o sol se pôr, já é a noite do sábado, tá bom? É esse horário que Jesus vem.
Porém, eu quero lhe dizer que a porta da graça, ela se fecha então um ano antes de Jesus voltar. Isso vai acontecer em 2026. Em que mês? Mês de março e início de abril, a porta da graça estará se fechando, um ano antes de Jesus voltar. Quando a porta da graça se fechar, Satanás terá completo acesso de todos os ímpios. O Espírito Santo será retirado da terra, mas estará com o povo de Deus. Amém? Então Satanás terá completo acesso dos ímpios e aí nós vamos ter uma terceira guerra mundial, tá bom? Essa terceira guerra mundial, ela começa durante o ano de 2026 a 2027. É quando os 4 anjos soltam os 4 ventos, tá bom? Esses ventos representam guerras que vai vir do norte, do sul, do leste e do oeste, mencionado lá em Apocalipse capítulo 7, versos de 1 a 3. As 7 pragas estarão caindo sobre a terra. E aí, então, na 5ª praga vai acontecer a personificação de Satanás, que será, então, no início de 2027, praticamente na virada de 2026 para 2027. 3 meses depois disto, Jesus vai voltar. Amém? Então, você já sabe, né? 2027, março, dia 21, o sábado, é o dia que Jesus vai voltar. Guarde isso na sua memóriazinha. Mas os eventos que acontecem antes você já sabe. Tá? Decreto dominical, perseguição, sacudidura, chuva cerúlea, alto clamor. Né? São os eventos que antecedem aí a volta do Senhor Jesus. Amém? Agora, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Pegou a sua Bíblia? Vamos fazer uma oração, porque a gente vai abrir a palavra de Deus e agora nós vamos entrar no tema. Você vai realmente analisar se o que eu estou dizendo tem fundamento bíblico no espírito de profecia. Tá bom? Vamos orar? Querido Pai, vamos abrir a Tua palavra e nós te pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados e que o Espírito Santo nesse momento nos ilumine, nos dê a compreensão do tema de hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Pedro. Tá? Olha só, 2 Pedro capítulo 3, verso 8. É o texto que a gente vai ler agora. Abre lá a sua Bíblia. Já encontrou aí? 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Amém? Eu já encontrei. 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Agora a gente vai ler essa passagem, essa citação, para a gente entender o que é que Pedro quer nos ensinar. Ok? Eu vou ler aqui e você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amados, eu quero lhe ensinar nesse momento que, comigo aqui na tela, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quando Pedro aqui falou, mas vós amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, essa não é a única citação na Bíblia que fala da questão de um dia representando 1000 anos. Eu vou botar as duas citações agora para a gente analisar, tá bom? Você vai analisar comigo aqui. Eu tenho aqui as duas citações. Eu tenho o Salmo 90, verso 4, e eu tenho a citação de 2 Pedro 3, ok? Um dia é como 1000 anos. Veja só o que diz o Salmo 90, verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Salmo 90, verso 4. Você sabe que o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Moisés, quando escreveu o Salmo 90, ele estava querendo nos ensinar sobre a eternidade de Deus. Leia o Salmo 90 todo, que você vai perceber que Moisés vai estar mostrando que o nosso Deus é um Deus eterno para frente e eterno para trás. Nunca houve um momento na história que Deus deixou de existir. Deus sempre existiu. Então, no Salmo 90, Moisés quer mostrar a eternidade de Deus em comparação com nós, os seres humanos. Né? Ele vai mostrar o tempo que nós temos de viver e com relação à eternidade de Deus. Então, falando da eternidade de Deus, ele chama a nossa atenção, dizendo que, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Mas, queridos, quando Pedro ele está
falando assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Pedro não está falando da eternidade de Deus. É interessante. Ele está falando do segundo advento de Cristo, dentro do contexto do segundo advento de Cristo. Por isso eu recomendo você ler essa epístola de Pedro, esse capítulo 3, leia ele todo. Ele é muito interessante. Você vai descobrir que Pedro está aí falando dos escarnecedores que surgiriam, falando, cadê a promessa, né, do retorno do Senhor? E então é dentro desse contexto, desse diálogo, que Pedro começa a dizer que o tempo de Deus é diferente do nosso, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí Pedro diz no verso 9, não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demoradas, pelo contrário, porque ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí ele vai dizer que virá então o dia do Senhor como ladrão de noite. Aí ele vai descrever os eventos que se darão por ocasião da volta do Senhor Jesus. Mas olha só, entenda, Pedro está falando que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Quando a gente lê a Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 11, está escrito assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Êxodo capítulo 20, verso 11. Amém? Olha só. Os 6.000 anos do pecado. Deus fez o mundo em 6 dias, como você acabou de ver lá em Êxodo capítulo 20, verso 11. Esses 6 dias da semana que Deus criou simbolicamente representam 6.000 anos da história do pecado. Leia comigo. Os 6 dias da semana representam cada um milênio. Temos assim 6.000 anos da história do pecado. O 7º dia da semana representa então o milênio que iremos passar no céu. Amém? É claro que Deus criou o mundo em 6 dias. 6 dias de 24 horas. Isso de forma literal. Mas simbolicamente, esses 6 dias representam cada um milênio, representando assim os 6.000 anos da história do pecado. Ok? Deu para você entender? Dentro do contexto que Pedro falou que para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ok? É isso que Pedro está querendo nos ensinar. Simbolicamente, os 6 dias representam 6.000 anos e o 7º dia, que é o sábado, será o milênio que iremos passar no céu. Vamos avançar? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Eu quero dizer para você que Cristo voltará quando a terra completar 6.000 anos de pecado. Seria isto realidade? Cristo voltando à terra quando a humanidade completar 6.000 anos de pecado neste planeta? Vamos analisar alguns textos de Ellen White e vamos ver se Ellen White, né, se ela nos ensina isso que eu estou falando para você nesse momento. Se realmente ela conta que será 6.000 anos a história do pecado. Nós vamos descobrir, né, quando começa e quando termina os 6.000 anos dentro desse estudo. E você tem que continuar assistindo. Amém? Vamos avançar. Comigo aqui na tela, olha só. Essa é a primeira citação que nós vamos ler, de Ellen White, né? Cristo voltando quando a terra completar 6.000 anos de pecado. A primeira citação está aqui no livro Grande Conflito, na página 663. Leia comigo. Está escrito assim: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada. Jeremias 25, 31. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e os seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram a sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem uma contenda com as nações. Os ímpios entregará a espada. Grande Conflito, página 666. Olha só o que ela está querendo nos ensinar. Ela está querendo nos ensinar que 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Ou seja, o grande conflito
entre Cristo e Satanás só vai durar 6.000 anos. Quando completar 6.000 anos, é isso que ela está querendo dizer. Cristo virá para nos libertar e nos levar para as mansões celestiais. Amém? A próxima citação de Ellen White se encontra no livro Patriarcas e Profetas, na página 342. Vamos ler. Está escrito assim: o grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo que se perdeu pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre e de eternidade em eternidade. Daniel 7, verso 18. Patriarcas e Profetas, página 342. Percebeu o que ela está querendo dizer? Não entendeu ainda? Vou repetir, olha só aqui, olha. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Então, Satanás tem lutado para manter posse da terra durante 6.000 anos. Quando completar os 6.000 anos, olha o que ela diz. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre. Amém? Então, quando completar 6.000 anos, Cristo vem, ressuscita os fiéis e, junto com os crentes vivos, leva para o céu. Os ímpios, eles destroem. E aí nós vamos começar o nosso reino milenar com Cristo lá no céu. Amém? Olha a próxima citação. Comigo aqui na tela. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades. Aos seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus. Ele os queria conservar cativo para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Amém? Olha que interessante, meus queridos. Que coisa interessante. Esse verso é muito lindo, esse texto é muito maravilhoso. Ela diz que durante 6.000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ela diz que durante 6.000 anos o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus. Mas quando completar os 6.000 anos, ela está dizendo que Cristo vem. E ele então ressuscita os fiéis. Amém? Ressuscita os fiéis. Os 6.000 anos ali se completa ali com a volta de Jesus e vai se iniciar o novo milênio. O milênio que vamos passar com ele lá no céu. Olha só. Eu quero dizer para você que está chegando a hora, hein? Chegou a hora. Eu quero ler mais um texto dela que está no livro Vida de Jesus, na página 183. E diz assim, leia comigo. Anjos foram enviados para dar a mensagem de salvação, e os vales e colinas ecoaram suas canções de júbilo. Os pés do Filho de Deus tocaram o seu solo. E por mais de 6.000 anos, em toda a sua beleza e nos seus dons de sustento, a terra tem testemunhado o amor do Criador. Essa mesma terra, livre da maldição do pecado, será o lar eterno dos salvos. A Bíblia diz a respeito dela, Deus não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, está em Isaías 45, 18. E tudo quanto Deus faz durará eternamente, diz Eclesiastes 3, 14. Você percebeu o que ela disse aqui? E por mais de 6.000 anos? Veja só. Alguns podem dizer, aqui está falando em mais de 6.000 anos, né? Alguns podem dizer isso, está falando em mais de 6.000 anos. Eu quero lhe dizer exatamente, meu irmão, os textos anteriores falam em 6.000 anos de pecado sobre a terra, mas Adão e Eva viveram sem pecado no jardim do Éden 30 anos. Esse foi o tempo que eles viveram no jardim do Éden sem pecar. 30 anos. Dentro do jardim do Éden. E é por isso mesmo que a senhora White diz que por mais de 6.000 anos a terra tem
testemunhar do amor do Criador. E de acordo com os textos que lemos, podemos deduzir que a Terra ela foi criada em uma data. Que data é? De 6 dias. E no 7º Deus descansou. Com 30 anos, o homem pecou. Mas após 6.000 anos de domínio do mal sobre a terra, Cristo virá para buscar aqueles que escolheram viver com Ele e para Ele. Amém? Você deve estar se perguntando, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ouvi falar que Adão e Eva viveram no jardim do Éden sem pecar há 30 anos. Está ouvindo agora e eu vou te mostrar isso na Bíblia. Agora, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, tá bom? Pegue a sua Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5. Lá vai revelar para nós que Adão e Eva viveram no jardim do Éden 30 anos. Eu vou colocar o texto aqui na tela. Vá para a tela aqui para você ver. A tela comigo. Eu tenho aqui Gênesis capítulo 5, verso 3 a 5, tá bom? Aqui nós temos a nossa linha do tempo. Eu quero que você abra a Bíblia lá. Abriu? Sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 5? Muito bem. Nós vamos ler o que está escrito agora em Gênesis capítulo 5, para a gente entender que Adão e Eva viveram no jardim do Éden 30 anos sem pecar. Quando você abre em Gênesis capítulo 5, vai falar sobre a genealogia de Adão. Ok? Vamos ler então, verso 3 a 5. Na minha Bíblia está escrito assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou o seu nome Sete. Verso 4. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Muito bem. Quantos anos Adão viveu mesmo até a sua morte? 930. É isso? Você respondeu. 930. Muito bem. Você percebeu que a Bíblia diz que quando Adão estava com 130 anos, ele gerou um filho chamado Sete? 130 anos. Grave isso é importante. 130 anos. Por que a Bíblia começa aí dizendo que Adão gerou um filho chamado Sete com 130 anos? Porque essa data ela é importantíssima. Você tem 130 anos quando Adão gera o seu terceiro filho, porque os dois primeiros filhos de Adão, você já sabe, foi Caim e Abel. Você sabe que Caim matou Abel, tá bom? E aí, a história deles ficou um pouco esquecida. Começa então com a história de Sete, 130 anos. Os 30 anos foi o momento que Adão viveu no Jardim do Éden sem pecar. Quando ele completou 30 anos do Jardim do Éden, ele pecou. Assim que ele pecou, então ele foi ali expulso do Jardim do Éden depois que Deus foi lá conversar com ele. Aí começa a se contar os 100 anos. A partir daí, do momento que eles foram expulsos do jardim, é quando eles têm então Caim e tem Abel, nesse espaço desses 100 anos. E então Caim mata Abel, nesse espaço de 100 anos. Quando chega nos 130 anos, então Deus dá um novo filho a Adão e Eva. E o seu nome é Sete, com a idade de 130 anos. Você pode ver isso no capítulo 4 também, que você vai ver que Sete veio para substituir Abel, que Deus deu então para Adão e Eva. Ok? Então você tem ali o momento que Sete nasce, Adão com 130 anos. Depois que ele tem Sete, agora ele tem filhos e filhas. Diz o verso 4 do capítulo 5, tá bom? De Gênesis. Ele tem filhos e filhas até 800 anos. Quando chega em 800 anos, Adão e Eva já tiveram um monte de filhos e filhas, ok? E então, se você pegar ali 800 com mais os 130 para trás, ali do momento que Sete nasceu, você coloca aqui 800 e coloca os 130 em cima, você vai descobrir que Adão morreu com 930, ok? É dessa forma que a gente entende, que você agora está passando a entender que Adão viveu 30 anos no Jardim do Éden sem pecar. De maneira que quando Adão morreu com 930 anos, sendo que os 30 é os 30 que ele viveu no Jardim do Éden sem pecar, os 900 anos representam então os 900 anos da história do pecado, a partir daquele momento que ele pecou até a sua data da sua morte,
são 900 anos da história do pecado. Porque os 30, para fechar os 930, é os 30 que ele viveu no Jardim do Éden sem pecar. Amém? Deu para você entender? Olhe para aqui para a tela comigo agora. Está vendo esse nome aqui? Batismo. Aqui é batismo de Jesus. Quando Jesus se batizou, Jesus tinha que idade mesmo? 30 anos, não é verdade? Você pode ler isso lá em Lucas capítulo 3, verso 23. Lá vai dizer que tinha Jesus 30 anos quando se batizou. Ok? Algumas versões diz 30, em outra vai dizer que tinha cerca de quase 30. Para não esquecer o quase, vamos ficar com 30, tá bom? Ele tinha, então, 30 anos. Na verdade, aqui nós encontramos o calendário divino. Jesus sendo batizado com 30 anos. Naquele momento ali, no calendário divino, era 4030. Naquele momento era 4030. Então, ali quando Jesus foi batizado, também estava se completando 4000 anos da história do pecado. A partir do momento que Adão pecou, começou a contagem. Quando Jesus se batizou com 4000, no ano 4030, com 30 anos, 4000 anos de pecado estava fechando ali. Então, se você tem ali 4030 do tempo de Jesus, que ele está se batizando, e tem 4000 anos da história do pecado, se você tirar dos 4030, os 4000 anos, você vai perceber que só vai sobrar 4000, ok? Que é os 4000 anos da história do pecado. Os 30 é os 30 que Adão viveu no Jardim do Éden sem pecar. Quero lembrar para você que Cristo, ele é o segundo Adão. Vamos avançar? Comigo aqui na tela. Olha só, aqui nós temos um momento então que Eva se distancia do seu marido e se aproxima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aquele momento estava tudo bem, mas quando ela chegou na árvore do conhecimento do bem e do mal, então foi o momento que a serpente falou com ela ali por volta dos 30 anos, e ela então, desobedecendo a voz de Deus e ouvindo a voz da serpente, tomou do fruto e comeu, deu para Adão e ele comeu. Aqui, essa imagem lembra o momento de Gênesis 3, verso 8, quando Deus foi lá ter um encontro com Adão e Eva e perguntou: Adão, Adão, onde estás? A partir daquele momento ali, o Senhor conversou com Adão e Eva, tá bom? Revelou para eles o plano da redenção. Ali também, naquele momento, o Senhor lançou as maldições que deveriam acontecer, tá bom? Ali naquele momento, Gênesis 3, 21, você vai ver que é morto um cordeiro. Ali Adão e Eva, então, pela fé, passa a acreditar no futuro sacrifício de Jesus, e depois dessa cena, eles então são expulsos do Jardim do Éden. Olha, ali no Jardim do Éden foi feita essa promessa de Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a promessa do libertador, do Messias que viria. Então eu quero que você preste atenção aqui agora. Eu quero que você veja essa imagem nitidamente. Eu quero mostrar para você que nessa fotozinha aqui representa então os 30 anos. O início da criação, Adão e Eva sendo criados no 6º dia. Aqui, eles estavam felizes. Mas aqui começa-se a contar a história do pecado, tá bom? Então aqui na história do pecado, no momento do pecado e da expulsão de Adão e Eva, começa-se a contar então os 6.000 anos. É o início dos 6.000 anos que começa a ser contado a partir daqui. Esse início de 6.000 anos vai nos levar até o desfecho final dos 6.000 anos, que se dará na segunda vinda de Jesus, tá bom? No final, então, da contagem dos 6.000 anos da história do pecado. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Nessa linha do tempo que nos leva daqui, do momento que Adão e Eva pecou e foram expulsos do Jardim do Éden, até a volta de Jesus, quando completa os 6.000 anos, acontece algo antes. Eu lhe falei do batismo de Jesus. Você já sabe que Jesus foi batizado nessa data aqui, no ano 27. Foi o ano que Jesus foi batizado, no ano 27 da nossa era. Tá bom? Quando ele foi batizado, ele estava com 30 anos. No calendário divino era 4030 e no nosso era 4027. No ano 27 da nossa era, Jesus então foi batizado. E nesse mesmo ano, ano 27, assim depois do batismo de Cristo, ele foi levado para o deserto da tentação. Tá bom? Então Jesus foi tentado no mesmo ano, ano 27. Jesus, representando aí o segundo Adão, vai para o deserto da tentação. Ali, nas tentações, Cristo venceu o diabo, onde Satanás conseguiu vencer Adão e Eva lá no Jardim do Éden, por volta dos 30 anos. Então, Cristo venceu cá, amém? 4.000 anos depois, Cristo venceu. Então, eu quero dizer para você que depois do batismo no ano 27, na tentação de Cristo, completou-se completamente
4.000 anos da história do pecado, até a tentação de Jesus. Ali, 4.000 anos. Jesus estava com 30 anos, 4.030. Eu tenho aqui a citação de Ellen White no livro Deserto da Tentação, na página 95. Eu quero ler com você. Diz assim: por 4.000 anos, desde a declaração feita a Adão de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Ou seja, durante esse espaço de tempo dos 4.000 anos, Satanás estava planejando a maneira de ataque, né? 4.000 anos desde a declaração. Então ali se completou, na tentação de Cristo, 4.000 anos da história do pecado. Vamos avançar mais um pouquinho? Então você já sabe, pecado, início da contagem dos 4.000 anos. O início da contagem você já sabe que começa aqui. É 6.000 anos de história de pecado, tá bom? Mas 4.000 anos acontece ou se cumpre aqui. O ano que Jesus foi batizado, ano 27, no nosso calendário era 4.027. Jesus estava com 30 anos, então no calendário divino era 4.030. Eu tenho mais uma outra citação de Ellen White, está bem aqui, tá? No livro Deserto da Tentação, na página 39, ela diz assim, leia comigo. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador. 4.000 anos após Adão dar as costas ao lar, ou ao seu lar. Ok? Ao seu lar. Dar as costas à luz de seu lar. Vamos avançar. Olha só. Então, você já sabe, aqui, quando Adão deu as costas à luz do seu lar, quando ele foi expulso do Jardim do Éden, ali quando ele pecou, que o Senhor foi lá conversar com ele, o Senhor também o expulsou dali do Jardim do Éden, ele começou a contagem dos 6.000 anos, aqui se fechou 4.000 anos, que é esse aqui, ó, 4.000 anos até a tentação de Jesus, aqui, é no ano 27, no nosso calendário 4.027, quando Jesus se batizou e foi para a tentação. Então, se você tem 4.000 anos aí, 4.000 anos mais 2.000 anos, vai dar 6.000 anos, tá bom? Esses são os 6.000 anos, juntando o 4 daqui com os 2, daí para frente até a volta de Jesus, 6.000 anos. Como Cristo foi batizado e tentado no ano 27, pelo nosso calendário, aquela data era 4.027, então, no ano 6.027 do nosso calendário, completa 6.000 anos da história do pecado. É aí que Jesus vai voltar. Amém? Olha só. Mas em que tempo estamos vivendo? Quando terminará os 6.000 anos? Quanto tempo falta então para Jesus voltar, para a volta de Jesus? Quando Jesus então voltará? São perguntas que a gente fica se fazendo. Então eu quero explicar para você agora quanto tempo falta para Jesus voltar. Já que 4.000 anos se fechou ali no batismo no deserto da tentação, quando Jesus venceu o diabo, e lá para cá se conta mais 2.000 anos, quanto tempo falta para Jesus voltar? É isso que nós vamos descobrir agora. Vá para a tela aqui comigo para a gente descobrir. Eu tenho aqui 4.000 anos de pecado. Olha para aqui. Aqui, no ano 4.027 da nossa era, ano 27, Jesus foi batizado. Lá no Rio Jordão, por João Batista. Tá bom? Isso você encontra em Mateus capítulo 3 e em Lucas capítulo 3, versos 23. Quando Jesus se batizou, pelo nosso calendário, era 4.027. Então você tem 4.027, você jogando 2.000 anos em cima, mais 2.000 anos, vai chegar em 6.027. O ano que Jesus vai voltar. Aqui nós temos pecado. 4.000 anos. Esses 4.000 anos de pecado, ele se cumpriu no ano 4.027, onde Cristo foi batizado e também foi para o deserto da tentação. Então aqui completou-se
4.000 anos de pecado, tá bom? Então eu tenho 4.000 anos, mais 2.000, 6.000. Então fecha-se 6.000 anos de pecado aqui no ano 6.027. Agora veja aqui nós temos o calendário de Deus, o calendário divino. O ano que Jesus se batizou foi no ano 27 e Jesus estava com 30 anos. No calendário divino, os 30 de Jesus mais os 4.000 para trás, era 4.030. Então você tem 4.030 mais 2.000, 6.030. Então, pelo calendário divino, a volta de Jesus, ela se dá no ano 6.030. Mas só que o ano 6.030 vai cair no nosso calendário no ano 6.027. É por isso que Jesus vai voltar em 6.027, tá bom? Porque aqui no nosso calendário, no ano 6.027, completa-se os 6.000 anos da história do pecado. Deu para entender? Ficou claro para você? Eu espero que você tenha entendido. Olha só. Comigo aqui na tela. Quanto tempo falta então para Jesus voltar? Bom, 4.027 foi o ano que ele se batizou e foi tentado. Você tem mais 2.000 anos, 6.027. Para 6.027, você sabe que nós estamos no ano 6.016, o nosso calendário. Quanto falta então de 6.016 para 6.027? Lembre-se que nós estamos agora no mês de novembro. Esse vídeo eu estou fazendo agora no mês de novembro, tá bom? Hoje é dia 20 de novembro. Estou fazendo esse vídeo hoje, agora, 20 de novembro. Então eu vou contar com você a partir de hoje, a partir de agora. Quanto tempo falta para Jesus voltar? Eu quero dizer para você, quando será o fim? Quando é que Jesus vai voltar? Já disse para você que Jesus vai voltar no ano 6.027. Eu já disse para você o mês é março. Eu disse para você o dia, é o dia 21 de março. E eu disse para você que esse dia vai cair no sábado, na virada da sexta para o sábado. Então Cristo vai voltar em 6.027, no dia 21 de março, no final da sexta-feira e início do sábado. Eu quero dizer para você que está faltando apenas 10 anos para Jesus voltar. Na verdade, é 10 anos e 4 meses, contando a partir de agora, porque nós estamos no mês de novembro, tá bom? Então, amados, o que é que você acha? Jesus vai voltar em 2027 ou não vai? Eu quero deixar uma última citação de Ellen White para você. A última citação é essa aqui, ó. Quase 6.000 anos. Leia comigo, ela está lá no livro Grande Conflito, na página 523. Ela diz: o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deverá terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas, reter o povo em trevas e impenitência, até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado. E é o objetivo que ele procura realizar. Então, amigo, você percebeu? Ela está dizendo que o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, ela diz, logo deverá terminar. Falta apenas, querido, 10 anos para terminar esse grande conflito. Falta apenas 10 anos e 4 meses para se fechar os 6.000 anos da história do pecado. Você está pronto para o encontro com o Senhor Jesus? Ele vai voltar em 2027, no dia 21 de março. Essa é a data que ele me revelou que iria voltar. Eu falei para você no meu vídeo anterior o dia e a hora. Você já sabe o dia e a hora. E já sabe agora o mês e o ano que Jesus vai voltar. Amém? Você está pronto? Lembra-se que eu disse que antes de Jesus voltar tem alguns eventos que irão acontecer. Lembra que eu falei do decreto dominical, que vai acontecer do ano 2020 até o ano 2025? Lembra do que eu disse para você? Você tem que se preparar não apenas para a volta do Senhor Jesus, mas especialmente para o decreto dominical, porque no período do decreto dominical é onde a igreja vai ser perseguida, é onde a igreja vai ser sacudida. O decreto dominical vem para revelar quem é quem dentro da igreja e quem é quem fora da igreja. Então quem não tiver compromisso com Deus dentro da igreja será ajoelhado, peneirado, sacudido, vomitado, como Jesus disse à igreja de Laodiceia.
e ele vai ter então a sua igreja purificada. Então ele vai derramar o Espírito Santo, a chuva serôdia, nós vamos dar o alto clamor e milhares irão se converter num dia, amém? Ao passo que milhares e milhares vão ser lançados fora, vomitados aí na perseguição e na sacudidura, milhares vão ouvir o alto clamor que nós os fiéis vamos dar, os fiéis adventistas, eles virão para o povo de Deus, amém? E isso vai se estender até o momento que a porta da graça vai se fechar no ano 2026. Então, no ano 2026, encerra-se o juízo investigativo, um ano antes de Jesus voltar, porque ele vai voltar em 2027. Então, estamos vivendo agora um momento solene, o decreto dominical está diante de nós, chuva serôdia, alto clamor, e você precisa participar desse despertamento. O Senhor Jesus está lhe revelando isso para que você possa entender que nos resta pouco tempo, que o grande conflito entre Cristo e Satanás logo deverá terminar, meu irmão. Só é 10 anos que está faltando. E aí? É hora de acordar, é hora de despertar, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Eu quero dizer para você que esses não são os únicos textos de Ellen White que falam sobre os 4.000 anos e os 6.000 anos. No meu próximo vídeo, eu vou botar todos os textos de Ellen White que fala dos 4.000 anos e dos 6.000 anos. Eu vou botar para que você possa ir lá nos livros, pesquisar e descobrir que é isso que ela está querendo dizer, juntamente com Pedro lá, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Então, Deus, através dela, revelou que a história do pecado só vai durar 6.000 anos. Tá bom? Que Deus te abençoe, que nós possamos despertar, porque a crise está diante do povo de Deus, está às portas, e nós precisamos estar preparados para, pelo poder do Espírito, ultrapassar essa crise e estar em pé quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu. Maranata, e até a próxima. Que Deus abençoe.